Hello! Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Fazendo as Pazes com o Inglês. E aqui eu te ajudo a falar inglês sem medo e sem travar. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Adriana Tavares, a sua teacher de inglês. E hoje a gente vai aprender a falar a idade. A falar a idade de uma maneira mais direta ou de uma maneira mais indireta, mas a gente vai aprender a falar a idade. E já que a gente vai falar de idade, né? Responde para mim. Tem idade para aprender inglês? Tem uma idade mínima? Tem uma idade máxima? O que você acha? Tem idade certa? Gente, não tem idade nenhuma para aprender inglês, nem para fazer coisa alguma. Se você tem o sonho de aprender inglês, vem para cá, vamos realizar esse sonho. O que eu quero te falar que pode ter idade, por exemplo, para praticar um esporte radical. Eu não vou começar a esquiar com 80 anos. Mas quando o esporte é com o cérebro, não tem idade para aprender. Você pode aprender alguma coisa desde que você é bebê, desde dentro da barriga. Eu ensinava inglês para minha filha dentro da barriga, porque eu contava historinha para ela. E você pode aprender inglês até o fim da sua vida, porque a gente está aqui para quê? Para aprender. O que vale é a sua vontade. Se você tem vontade de aprender e se você vai fazer a sua parte, sabe, com comprometimento mesmo, colocando aquilo na sua rotina, com vontade, com disciplina, você aprende. Não tem idade para aprender, não. E quer saber? Vou te confessar uma coisa. Eu prefiro dar aula para adulto e principalmente para os mais velhos. Sabe por quê? O comprometimento é maior. Quando você vê a necessidade do inglês ali, olha, parece que você, opa, eu quero aprender. Quando você é mais adolescente, você aprende porque você curte o inglês, até gosta de inglês, né? Alguns vão forçados, porque a mãe quer, tal, mas a maioria vai no oba-oba. Agora, quando você já é adulto, quando você viu a necessidade do inglês ali, ou você perdeu uma oportunidade porque você não sabia inglês, ou você está com medo de perder alguma coisa porque você não sabe inglês, porque isso acontece, né? Você pode perder a chance de fazer uma entrevista de emprego que pode te dar um salário melhor e, consequentemente, uma vida melhor para a sua família, não é? Ou você pode estar ali já com o seu emprego garantido, mas está surgindo ali uma vaga para você ter um upgrade, para você ter uma promoção e você nem se candidata a essa vaga, porque você não tem inglês fluente, ou você está vendo entrar gente nova na sua empresa que fala inglês e você está ali com medo, opa, parece que o meu está ali cozinhando, estou com medo, está acontecendo isso? Pode ser o seu caso aí, eu não sei qual é o seu caso, ou então tem uma viagem, mas aí você queria tanto nessa viagem, mas você não domina o inglês, está com medo de se perder, acontecer alguma coisa no aeroporto, sei lá, de repente desvia a sua mala, e como é que você vai pegar a sua mala de volta? Não dá para viajar ainda não. Quantas chances na sua vida você está perdendo? Pode ser até a sua música aí, está escutando a sua música, achando que é uma música linda, e aí? É uma música que não fala nada com nada, né? Por sinal, logo, logo eu vou fazer uma outra live musical, que é a última live musical que a gente fez muito sucesso, mostrando as músicas que as pessoas curtiram aí, achando que era de amor, não tinha nada a ver com amor. A gente pode estar pagando um mico aí, né? Achando que está escutando uma coisa, está escutando outra, né? Ou até mesmo a camiseta, você pode estar com uma camiseta que está escrito alguma coisa que te comprometa e você nem está sabendo. Ou seja, saber inglês vai facilitar a sua vida em vários campos, até para usar todas as funções do seu celular, não é? Então, se você tem essa vontade de aprender inglês, você tem uma necessidade, uma urgência de aprender inglês, vem para cá, que é aqui mesmo que você vai resolver a sua vida e fazer as pazes com o inglês. Você que estava aí brigado com o inglês há tanto tempo, vamos fazer as pazes, porque essa amizade é uma amizade que vale a pena. E a gente precisa ter amizades que acrescenta alguma coisa na sua vida, que te faça bem. E o inglês é uma coisa que só vai te fazer bem. Eu quero te mostrar isso de uma forma leve, gostosa e te ajudar a perder o medo de falar inglês e a destravar esse inglês de uma vez por todas. Ok? Então vamos para a aula de hoje, porque hoje você vai fazer as pazes com o inglês e vai falar sem medo e sem travar. Combinado? Então a aula de hoje, como eu te falei, é para você aprender a falar a idade. Mas antes de eu começar a aula, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero confessar que meu aluno predileto é o meu aluno de 80 anos.
e eu quero mostrar para você quem é esse meu aluno. Eu fiz um aquecimento para o lançamento da minha segunda turma de inglês, já fechou já, mas quando eu fiz o lançamento, eu ensinei a falar sobre o tempo. Por que sobre o tempo? Porque é uma coisa normal. Quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, a gente não vai chegar para ela e falar assim: Hi, my name is Adriana, what's your name? How are you? Isso que está em livro não acontece de verdade. O que acontece? Quando a gente chega, conhece alguém, ou numa fila de banco, ou sei lá, em qualquer lugar, a gente geralmente começa com: gente, hoje, né? Nossa, tá achando que vai chover, tá precisando chover, né? O ar tá quente, o ar tá seco. Geralmente a gente fala sobre o clima, é o começo de uma conversa, quando você puxa a conversa com alguém estranho, não é? E aí, nesse aquecimento, para o lançamento da minha turma de inglês, o que que eu fiz? Eu ensinei esse tipo de começo de conversa, que é uma coisa que realmente acontece, né? E aí meu pai me mandou uma mensagem, falando: ô filha, gostei muito, né, da sua aula, eu assisti, ele assistiu pelo YouTube a aula que eu dei, e aí eu falei assim para ele: pai, vai ser assistiu, você gostou, mas você aprendeu? Eu quero saber se você aprendeu. Aí, gente, ele me mandou um áudio, né? A aula era sobre o tempo. Eu quero tocar para vocês, tá? Tá aqui o seu Toninho Tavares, eu sou Adriana Tavares, então Toninho Tavares é o meu pai, meu querido pai, o seu Toninho, e eu quero tocar para você o que o meu pai me mandou. Então, olha só, a aula era sobre o clima, tá? Aqui tá. It is cloudy, viu? Você entendeu o que ele falou? Aqui, ele falou em português, tudo bem. Aqui, it is cloud, viu? Gente, it is cloud, viu? Meu pai, de 80 anos, praticamente, ele faz em fevereiro de 80 anos, ele falou o seguinte para mim, que estava nublado na cidade dele. Ele não precisou falar com a pronúncia maravilhosa. Se ele tivesse falado exatamente o que ele mandou aqui para mim pelo WhatsApp, para qualquer nativo, para qualquer pessoa do mundo que fala inglês, a pessoa ia entender que na cidade dele está nublado. Para que a gente aprende inglês? A gente aprende inglês para se comunicar com quem não fala português. Você aprende inglês para dar o seu recado e entender o outro. Você fala, a pessoa te entende e você entende a pessoa. Meu pai conseguiu falar que estava nublado da cidade dele. Ou seja, missão cumprida. Ele conseguiu. Então, eu fico mais contente ainda porque eu consegui passar a matéria que eu queria. Eu consegui fazer com que meu pai fizesse as pazes com o inglês. Eu consegui fazer o meu pai, de quase 80 anos, perder o medo e falar sem travar. Ele falou: It is cloud, viu? E eu consegui entender que lá estava nublado. Entendeu, gente? Então, não tem idade para aprender. E qual é o motivo que você aprende inglês? Para se comunicar. Meu pai se comunicou. Parece pouco, né? Mas é um pouquinho todo dia que faz a diferença. Já parou para pensar? Se você melhorar 1% por dia, depois de 100 dias, você dobrou o seu rendimento, você dobrou o seu vocabulário? 1% todo dia dá mais de 300% por ano. Então, não faça pouco caso do pouquinho que você sabe, do pouquinho que você aprendeu, porque isso faz toda a diferença. A diferença, eu sempre falo isso aqui, a diferença do inglês que eu tenho hoje para o inglês que meu pai mostrou aqui é que eu não parei, porque eu também comecei assim, aprendendo uma frase, e depois outra, e depois outra, e hoje eu estou aqui dando aula para você. Então, eu fico muito emocionada, porque quando eu consigo tocar a vida de alguém, fazer alguém perder o medo de falar, e fazer alguém destravar o inglês, missão cumprida. Eu não quero levar todo o meu conhecimento, todo o meu método para a sepultura, não. Eu quero deixar aqui, ó, espalhado. Enquanto tiver um aluno meu falando inglês sem medo e sem travar, eu estarei viva de alguma forma. E isso é muito legal, muito legal. Quando meu pai me mandou essa mensagem, meu coração se encheu, sabe? Assim, eu fiquei orgulhosa dele, né? E muito grata, porque graças a ele eu comecei a estudar inglês. Então foi assim, muito legal. Eu queria compartilhar isso com vocês, tá bom? Então agora que você viu que não tem idade para aprender, eu mostrei o meu pai aprendendo aqui. Vamos aprender a falar idade?
porque não tem idade para aprender e vão aprender a falar a idade, então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você e nós vamos aprender, então, a falar a idade. Combinado? Então, vamos lá. Só baixar aqui. Prontinho. Bom, gente, how old are you? Muita gente começa a empacar aqui, porque em português eu falo quantos anos você tem, né? Então, esse quantos anos você tem, esse você tem, todo mundo sabe que tem é have, não é? Aquela famosa brincadeira, money que é good, nós não have, dinheiro que é bom, a gente não tem. Mas acontece que em português eu falo eu tenho tantos anos. Em inglês eu vou traduzir eu tenho, mas eu não falo eu tenho, e a gente usa o verbo to be. Então eu pergunto how old are you? Que para quem traduz ao pé da letra é ridículo, né? Porque como velho você é. Então, não dá para traduzir palavra por palavra. Eu quero que você pense assim, ó. Para perguntar quantos anos você tem, é how old are you? Tudo bem você pensar em português o contexto, não palavra por palavra, tá legal? Então, em inglês, quando eu falo a minha idade, eu falo I am, eu não falo I have. Eu falo I am e os anos que eu tenho, ok? Então, aqui, how old are you? Aí você fala I am e o número. I am, por quê? Porque é verbo to be. Sempre how old, tá? Então, how old are you? Quantos anos você tem? Quantos anos ele tem? How old is he? Quantos anos ela tem? How old is she? Quantos anos eles têm? How old are they? Ok? How old are you? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu tirar minha carinha de cima. Aqui eu tenho uma garotinha. Então, how old is she? Eu posso responder, she is 17 years old. Ou eu posso falar só, she is 17, sem falar nada. Tá? She is 17 years old ou she is 17. Lembrando que números é muito importante também. Eu vou qualquer dia dar aula de números aqui, de novo. O teen do adolescente tem que ser um teen bem forte. Porque se eu falar 70, fica parecendo 70 de 70, tá bom? Então, o teen tem que ser bem forte. E outra coisa, olha que legal para você lembrar. Os números de 13 até 19, eles têm esse teen no final. Teen, teen, teen. E sabe o que significa teen sozinho? Adolescente. Teenager é adolescente, teen é adolescente abreviado. Por isso que tem aquela festa teen. Ah, você viu a festa teen? Vai ter uma festa teen, 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 porque é de adolescente. É esse teen aqui. Tá bom? Então, she is 17 years old, ela tem 17 anos. Então, she is 17, ela tem 17. Ou então, se eu não quiser falar a idade, eu falo a fase da vida que ela está. Então, she is in her teens. Ela está dentro desse período, por isso que é in. She is in her, porque é dela, she is in her teens. Se fosse um garoto, seria she is in his teens. Se fosse eu, I am in my teens. Se é você, you are in your teens, tá? Então, teens, ela está na adolescência. She is in her teens. Ok? Se você não quiser falar a idade certa, você fala pelo menos a fase que a pessoa está. Ok? So, she is in her teens. Aqui agora, olha só que interessante. How old is she? She is... Eu não sei exatamente. Então, eu falo, she is 24, 25 years old. She is 24, 25 years old. Okay? So, she is 24, 25, parei? Ou she is about 25. Quando eu falo about, é mais ou menos, por ali, about. Eu não falei exato. Ok? She is 24, 25 years old. She's 24, 25. She's about 25. Quando você não quiser falar a idade, você não sabe, ou você não quer falar, ou você não sabe exato, você fala about e o número aí que você acha aproximadamente. Tá bom? Mais um. How old is she? A maravilhosa Ivete Sangalo. She is 50.
Ou she is 50 years old. Ok? Estou gravando esse vídeo em 2022. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Ok? She's 50. She's 50 years old. Gente, agora imagina uma linha. Você imagina aqui, ó. Aqui no começo está 50 e aqui no final está 60, tá? De 50 até 52, 51, 52, é o comecinho dos 50, tá? De 53, 54, 55, está na metade ali dos 50. Não, vou aumentar um pouquinho, vai. De 51, 52, 53, está no comecinho dos 50. 54, 55, 56, está na metade ali dos 50. E de 57, 58, 59, já está no finalzinho dos 50, não é? Então, imagina essa linha. Quando a pessoa está mais próximo dos 50 do que para o meio dos 50, eu falo que a pessoa está no early. O early é o começo, tá? Depois, no meio, eu falo middle. E o final, eu falo late. Então, aqui, ó, a Ivete está in her, porque é dela, in her early 50s. Early, ao pé da letra, significa cedo. Mas ela está assim no comecinho, está lá no comecinho dos 50. Quando eu falo she's in her early 50s, ela tem 51, 50, 51, 52. Ali no early, no comecinho, na fase bem cedinho dos 50. Vamos colocar assim, tá? Mas eu traduzo, ela está lá no começo dos 50. Está com 50 e poucos, mas poucos. Não é 50 e muitos, é 50 e poucos, tá? Então, o early eu uso nessa fase. Então, se a pessoa tem 21, por exemplo, she is in her early 20s. Se tem 32, he is in his early 30s. Aí você coloca o número total no final. Você pode colocar por extenso também aqui, tá? 50s, escreveu 50s. Na hora de falar, dá na mesma, né? Você vai falar 50s mesmo, tá bom? Então, Ivete is 50, she is 50 years old, she is in her early 50s. Agora eu vou falar de mim. Olha só. I am 54 ou I am 54 years old, né? Years old. Ou eu posso falar que eu estou no meio, né? 54 é no meio. Então, I am in my, porque é meu, in my middle 50s. Estou ali no middle 50s, ok? I am in my 50s. Ou só I am in my middle 50s. Deu para entender? Eu não estou no early. O early acabou lá no 53, agora já estou no middle. Então, eu posso falar I am in my middle 50s? Posso. Geralmente eu falo 54 mesmo, gente, eu adoro. Depois dos 50, nossa, cada dia é melhor. Adoro essa idade, é muito legal. Então, I'm 54, I'm 54 years old, I'm in my middle 50s, I'm in my 50s. Alguém que não sabe a minha idade pode falar assim, Adriana, she's about 50s. Não sabe exatamente. She's about 52, she's about 53, né? Então, a idade que a pessoa não vai falar about mais, não. Assim tá bom. Deixa eu viver um ano de cada vez aí, tá? Então, essa sou eu. Vamos mais um? Então, nós já vimos o early, que é lá o comecinho. Já vimos o middle. Agora vamos para o late. Olha só. He is 48 years old. Ou não preciso do years old, lembra? He is 48. Ou he is in his late 40s. Por que late? Porque já passou da metade. Então, early é no comecinho, middle é no meio e late é lá pro final. He is 48 years old. He is in his late 40s. Ok? He is in his late 40s. Combinado? Legal esse, né? Você pode usar a maneira que você quiser aqui. Sabe o que você pode fazer depois para você treinar? Ficar vendo idade de gente famosa. Você pergunta assim, how old is Pelé? He is blá, blá, blá. Né? How old is Neymar? He is blá, blá, blá. How old is Paloma Duarte? She is blá, blá, blá. Tá? Assim você vai treinando.
vai treinando responder. Você pode responder com years old, 100 years old, com early, com middle, com late. Pega várias faixas etárias para você treinar, né? Praticar é o que há. É o que te deixa... faz o seu inglês diferente é a quantidade de horas que você pratica. Como qualquer coisa, né? Uma criança que fica quietinha em casa, ela vai ter menos vocabulário do que uma criança que vai para a escola. Uma criança que vai para a escola e conversa com outras crianças vai falar mais rápido. É a mesma coisa. Tem gente que pergunta para mim assim, quanto tempo para eu falar inglês? Eu vou perguntar, quanto tempo você vai praticar? Porque a verdade é que você tendo um método, né, que você se identifique com o método. Gostei desse método. E aí, já está garantido o seu inglês? Não. Por que não? Porque os outros 50% é com você. Vem do seu comprometimento e da sua rotina com o inglês. Porque o nosso cérebro ele precisa ser trabalhado, você mostrando para ele que aquilo é importante. A gente só consegue memorizar uma coisa se a gente repete aquilo várias e várias vezes. Só assim aquilo entra no piloto automático. Combinado? Outras formas de falar. Se você não quiser falar a idade certinho, olha só. Você pode falar, she's over, e a idade dela. She's over 30s, she's over 40s, she's over 20s. O que é over? Tudo que é over é demais, né? Lembra do overdose, overbook? Overbook é quando passa do número de passageiros, cabe no avião, né? Overdose é uma dose que foi demais. E aqui, over 40s é acima dos 40. Over 30s, acima dos 30. Over 20s, acima dos 20. Sempre com S, tá bom? E aqui eu quero falar que ele é um idoso, né? Ele está numa idade avançada. Aí eu falo, he is an elderly man. A idade das histórias boas de se ouvir, né? Eu adoro. É muita sabedoria, né? Certo estão os japoneses, que tratam os idosos com todo o respeito, todo o carinho, e tratando realmente como os mais importantes, que são, né? São os sábios, os mais idosos. Então, he is an elderly man. Elderly é o adjetivo que significa idoso, tá? Elderly man. Poderia ser elderly woman também, ok? E aqui, uma jovem. Aí eu falo, she is young. He is young. Okay? I am young. Forever young. I wanna be forever young. Para sempre jovem, eu quero ser para sempre jovem. Eu quero ser para sempre jovem na disposição. Mas na minha mente eu não quero não, porque eu gosto da idade. Eu gosto da que a idade traz para a gente, né? Então, agora, para praticar, o que você vai fazer? Você vai pensar em pessoas famosas e vai pesquisar. Não precisa ser pessoa famosa, não. Você pode pensar na sua família também, né? Se você sabe a idade da sua família. Você pode ir praticando, né? Eu acho que ia ser bem bacana. Por quê, gente? Porque, olha só, no método que eu ensino os meus alunos, eu sempre falo. Eu mostro, como eu fiz agora, e falo. Por que eu mostro e falo? Porque os adultos, geralmente, quando eles só escutam, eles ficam assim para mim, ó. Como é que escreve, Adriana? Enquanto eu não falo como é que escreve, eles nem prestam atenção, não fica lá pensando, peraí, como é que é? How old? Mas como é que esse how old aí? Como é que é esse years? Tem Y ou não tem Y? Years sem Y é orelha, né? Então eu prefiro mostrar, porque eu mostro e já falo como é que escreve. Porque quando eu também não falo como é que escreve, se ele só vê e não escuta, o que vai acontecer? Vai querer pronunciar do jeito que está escrito. Que é um grande erro, né? A gente querer escrever do jeito que está escrito. Ó, ali a gente já conhece aquela palavra ali, né? Está escrito aqui ali, be happy. Mas se você não tivesse escutado a palavra happy antes, qual que seria o normal você falar? Be happy, não é? Que é o que está escrito. Porque o som em português na nossa cabeça, o H tem som de A, né? Tem som de vogal. Mas a gente já conhece essa palavrinha do happy hour, né? Tem outras vezes que a gente usou essa palavra. Então, quando eu olho aqui, eu já sei que é be happy.
Então, eu gosto de mostrar para os meus alunos e já falar, be happy, para não dar nem tempo do nosso português, da nossa língua mãe, interferir no som da palavra. Então, o método que eu uso é assim, tá? Mostro e já falo. Então, o método é 3LP, que chama. Então, os dois L's você já viu agora, que é o look e listen. O terceiro L é o learn. O que eu fiz agora? Eu expliquei e você aprendeu. Então, learn é aprender. E a quarta letra, que é a letra P, é do practice. E esse, você começa praticando aqui, fazendo as partes com o inglês, mas termina você praticando isso. E é muito importante que você faça a prática. A prática vai deixar registrado e vai entrar no piloto automático. Quantas coisas você já sabe de cor aí? A letra da sua música predileta, sabe ou não sabe? Por quê? Quantas vezes você cantou? Hum? Você lembra a tabela periódica lá da prova de química? Não, né? Você lembra o dia da prova? Porque você estudou para o dia da prova, mas depois você não praticou mais, então você esqueceu, né? Mas o H2O a gente sabe, não sabe? O que é o H2O? Por quê? Quantas vezes a gente repetiu o H2O? Então, todo mundo sabe que é água. Mas por quê? Porque a gente repetiu. Então, tudo pode virar um what's your name para você. Porque o what's your name, você sabe, você nem para pensar what is your name. Porque você repetiu isso tantas vezes que você não precisa mais traduzir. O how old are you? Você vai praticar tantas vezes que você não vai mais lembrar do how old are you. Você vai só pensar, vai perguntar a idade, how old are you? Então, isso vai depender da sua prática. Eu tenho certeza que todas as vezes que meu pai olhar para o tempo nublado, ele vai lembrar It's cloudy. E eu também. Todas as vezes vou olhar e vou lembrar do meu pai falando It's cloudy. Eu me emociono de novo para falar. Porque é muito gostoso quando você consegue se comunicar, se fazer entender por outra pessoa, né? Eu lembro uma vez, eu contei para você, eu dou aula muito tempo. E num dos treinamentos com a professora que eu fiz uma época, a gente entrou na sala, vários professores fazendo treinamento ao mesmo tempo, e aí tinha um professor lá dando aula para gente, mas era um treinamento. E aí a gente entrou e ele já começou a falar, só que ninguém estava entendendo nada. E aí a gente começou a aula e ele começou a aplicar o mesmo método que a gente usava com os alunos, mas ele estava dando aula de japonês para a gente. E foi interessantíssimo aquilo, porque ninguém ali sabia japonês. O que ele queria com aquilo? Ele queria que nós, professores, nos sentíssemos exatamente como o nosso aluno se sente na primeira aula. Eu nunca esqueci disso, sabe? Porque eu não fui uma aluna que tive muita facilidade para o inglês. Pelo contrário, eu era uma péssima aluna na escola. Demorou para eu me encontrar com o inglês. E foi uma professora, que eu tive a honra e a sorte de tê-la como minha professora, que fez com que eu me encantasse pelo inglês, né? E hoje eu tento passar um pouquinho dessa energia que ela passou para mim, que fez com que eu fizesse as pazes com o inglês, para quem tem aula comigo. E eu lembro como eu me senti na aula de japonês, com o método. E eu consigo entender como o meu aluno se sente também, porque eu tive dificuldade. Mas aquele aluno que chega zerado, zerado, que não sabe nada de inglês, eu lembro de como eu me senti naquela aula de japonês. Eu acho que é por isso que eu me coloco ali de igual para igual, sabe? E eu consigo entender aonde ele tem a dificuldade. Porque eu sou uma coleguinha dele, porque eu já fui uma aluna com problema com inglês. Então, eu acho que é diferente quando eu ensino, porque eu sei aonde está a dificuldade. Às vezes, uma pessoa sabe muito, mas ela não consegue entender como é que o cara não está entendendo aquilo, é uma coisa tão simples. Porque, como para ele é muito simples, ele não consegue entender a dificuldade do outro. Eu acho que é aí que eu ganho ponto. Eu acho que o fato de eu ter tido problema com inglês lá atrás, hoje me ajuda a conseguir ensinar para você. Porque eu sei o que é olhar para o how old e achar, como assim, idade? Tem nada a ver isso. Porque eu já tive essa cabeça. Mas por que a minha cabeça mudou? Porque eu não parei. Eu não desisti. Eu insisti. Eu repeti e entrou para o piloto automático.
E mais do que isso, eu me apaixonei pelo inglês, porque eu tive uma professora que foi luz na minha vida, né? Eu falo que foi o girassol na minha vida, porque o girassol é aquele que vira para o outro, né? Ele doa para o outro. E é isso que eu quero. Eu quero ser o girassol na sua vida. Eu quero te ajudar a fazer as pazes com o inglês. E é por isso que toda quarta-feira eu estou aqui, às 9h15, fazendo uma aula e te ajudando a fazer as pazes com o inglês e te ajudando a falar inglês sem medo e sem travar. E essa foi a nossa aula de hoje. E agora você vai praticar, praticar e praticar, procurar pessoas da família e ficar perguntando how old are you, how old are you, how old are you? E depois você conta. He is. Pega a foto da família. He is 35 years old. She is about 60. He is 48. Vai falando de todo mundo. Coloca na prática. Pratica, pratica, pratica. E aí, na próxima aula, a gente aprende mais um pouquinho. E você vai, igual o seu Toninho aí, conseguir se comunicar, se fazer entender e missão cumprida. Falando inglês com quem não fala português. Combinado? Então, até a próxima aula com mais um episódio da nossa série Fazendo as Pazes com Inglês. Combinado? See you!